Olá, alunos! Dando continuidade, então, às nossas aulas de filosofia política moderna, agora nós vamos trabalhar o pensamento de John Locke. John Locke, esse liberal, né, o pai do chamado liberalismo. Vamos entender, então, quais são aí as reflexões de John Locke acerca, né, do estado de natureza, né, e a sua proposta aí de uma sociedade civil e de uma determinada forma de governo. Tá? Então, em primeiro lugar, né, entender que John Locke é um notável filósofo, né, aí do período pré-iluminismo, né, um grande representante aí da corrente empirista inglesa, né, as suas teses aí em relação às teorias do conhecimento são absolutamente fundamentais, e também foi o grande defensor do liberalismo aí, né, o grande teórico da Revolução Liberal inglesa, né, a sua proposta aí de um governo representativo, etc. A gente vai ver quais os caminhos aí do pensamento desse autor. Bem, o contexto em que John Locke está vivenciando, né, é um contexto em que as teorias absolutistas elas estavam em voga, né, os governos absolutistas, e eles passam a ser muito confrontados aí por uma classe em ascensão, que é a classe burguesa. Então ele vive as grandes agitações políticas aí do século XVII, que são marcadas pelos conflitos entre os partidários do feudalismo, personificado aí no poder real absolutista, e, né, os defensores das emergentes forças sociais capitalistas representadas no parlamento sob a hegemonia burguesa. Então ele está vivendo aí essa situação de conflito e ele vai, logicamente, aí, né, como a gente sabe, o pensamento desse teórico, sendo ele o liberal, logicamente que está do lado da burguesia. É um pensador que aderiu aí às propostas então de remoção do poder centralizado do monarca, substituindo então por uma organização horizontal de relações políticas que são assentadas nos direitos individuais dos cidadãos que eram considerados naturais. E isso é muito importante. Bem, em primeiro lugar, temos que entender que lá no primeiro tratado sobre o governo civil, o Locke ele vai realizar, né, uma refutação de uma obra intitulada O Patriarca, né, de um autor chamado Robert Filmer, né, a qual propunha, né, uma sequência divina de transmissão de poder político, né, hereditário, portanto, né, e era uma defesa muito clara do absolutismo divino, né, que, segundo esse autor, teria Adão como seu primeiro representante, e esse legado iria se estender aí por todos os seus descendentes, né, geracionalmente, né, em todas aí até as monarquias europeias. Logicamente, né, que isso não tem nenhuma coerência racional, né, ou seja, né, os indivíduos que aderiam a essa teoria, obviamente eles estavam tentando atender seus interesses pessoais, impondo uma tradição que não tem fundamento lógico algum, né, e o Locke vai refutar isso abertamente, já para começar dizendo que essa transferência de poder hierárquico, né, hereditário, né, seria um completo absurdo. Nesse sentido, né, o Locke vai propor aqui uma investigação racional dos temas políticos e vai tentar adotar aqui como postulado da natureza humana, abstraída de suas relações sociais, supondo, né, os seres humanos como se esses não estivessem envolvidos na realidade de uma sociedade política, né? Ele entende a sociedade política como uma convenção, tá? Então não é algo natural, muito pelo contrário, é uma convenção produzida pelos seres humanos para resolver os seus problemas de conflito e etc. Nesse sentido, no estado de natureza de Locke, não era necessariamente uma situação de guerra e egoísmo como foi lá em Thomas Hobbes, tá? Mas era uma situação no qual o indivíduo, movido pelas suas paixões, pelas suas peculiaridades, as suas pessoalidades, ele vai ser sempre juiz de causa própria, né? Ou seja, o indivíduo ele é adepto a paixões, ele é juiz de causa própria, ele sempre tende, né? E pende para o lado, né, dos seus pares, e isso dá uma grande parcialidade na resolução dos conflitos. E isso desestabiliza as relações humanas que muitas vezes deveriam ser resolvidas de maneira imparcial. É nesse sentido que o Locke vai tentar estabelecer aí uma separação entre humanidade natural e sociedade política. Ele entende que a sociedade política ela é, na realidade, um artifício humano, né, diante das condições dessa vida em natureza, né, na condição, né, da vida no estado natural, né, justamente por conta dessas questões relacionadas às paixões humanas. Para o Locke, então, no estado de natureza, existe a igualdade entre os seres humanos, pelo qual cada ser humano vai sempre usufruir, né, vai dispor de uma liberdade,
né, para usufruir da vida e de tudo aquilo que Deus deu. Tá? Então, veja bem, as suas inclinações reflexivas são bem protestantes, né, como a gente vai ver, e para o Locke, então, essa igualdade, ela, apesar dela existir, ela também tinha seus pontos problemáticos, e a gente vai ver como que ele vai lidar com isso. Então, é assim, seres humanos livres e iguais, né, possuem a capacidade de se conduzir por si mesmo. Eles orientam-se conforme sua vontade, segundo as prescrições de uma razão natural. Não há hierarquias naturais no interior da humanidade. Então, veja bem, ele está confrontando diretamente as teses absolutistas. Né? Por quê? Ninguém é senhor de ninguém, muito pelo contrário, cada um é senhor de si. Os sujeitos são capazes do autogoverno pela razão. Tá? Eles são sujeitos de si unicamente. Nesse sentido, existem 3 conceitos fundamentais para entender essas reflexões relacionadas ao comportamento natural do ser humano, né, no pensamento de John Locke, que são os conceitos de igualdade, liberdade e razão. Em primeiro lugar, no estado de natureza, as categorias elas são sempre combinadas. Então veja bem, a igualdade ela conflui, né, para a liberdade, que tem a ver aí com a questão da racionalidade. Então as coisas elas estão muito combinadas. Presta atenção. Igualdade significa que todos os seres humanos possuem idêntico direito sobre suas respectivas pessoas, sendo, né, soberano para gerir sua vida. Por que é importante vocês prestarem atenção nisso? Porque é daqui que vai surgir o conceito de propriedade privada, que é fundamental nas teses desse autor e que é o ponto central aí das teses liberais. Tá? Então, em primeiro lugar, o ser humano, né, ele vai ter, então, total liberdade, né, todo e qualquer ser humano, para total direito sobre suas pessoas. Cada um é soberano de si. Nesse sentido, a igualdade ela vai confluir para a liberdade, porque essa liberdade ela repousa justamente na autonomia que os seres humanos têm, né, de ser livre para agir. Eles não dependem de nenhuma autoridade humana exterior, né, à sua razão. Então todo mundo vai ser liberdade, vai ser autônomo, vai ser livre, né, vai possuir a liberdade para poder reger a sua própria vida. Tá? E para o Locke, isso é um direito natural, isso é um direito que a natureza nos dá, tudo bem? Nesse sentido, a liberdade ela não vai ser nunca um comportamento irrefletido, um comportamento irrefreável, como estava lá em Hobbes, mas ela está fundamentada numa capacidade racional pela qual os indivíduos são efetivamente senhores das suas vidas. Os seres humanos eles são naturalmente iguais porque todos possuem a razão necessária à livre condução de suas vidas. Nesse sentido, nós vamos sublinhar que o exercício dessa liberdade natural ele jamais implica na anulação da autonomia de outros seres humanos. Tá? O direito de cada ser humano de usufruir livremente da sua vida não deve resultar de maneira alguma em agressões que retiram dos demais o mesmo direito. Tá? Ou seja, a possibilidade de fazer a mesma coisa. Né? Seria a ideia de que a liberdade de um termina aonde começa a liberdade do outro. O que isso significa? Que esses direitos eles só são desestabilizados, por assim dizer, por intermédio das paixões. Tá? Nesse sentido, pessoal, o que garante a viabilidade da liberdade é a razão. Né? A razão humana ela se desdobra, né, na lei natural que impede os seres humanos de praticar ações prejudiciais à saúde, ao corpo e à liberdade de outros seres humanos, né? Porque todo e qualquer ser humano pertence à mesma natureza e goza livremente do direito inviolável sobre suas próprias pessoas, ou seja, sobre a propriedade das suas vidas. Aqui nasceu, então, né, na nossa reflexão, o conceito de propriedade privada. É daqui que ele surge. Então, o direito à propriedade, a sua própria vida. Então, a propriedade, antes de tudo, é a propriedade sobre si mesmo. Tudo bem? É a propriedade sobre a sua própria vida. Tá? E essa ideia de propriedade ela é uma lei natural que vai ser identificada com a racionalidade dos seres humanos, e isso promove, então, a conservação da humanidade, na medida em que inibe comportamentos agressivos entre seres da mesma espécie. Porque se todos querem defender sua propriedade, também, logicamente falando, racionalmente falando, ele não pode agredir a propriedade alheia. Tá? É a propriedade pensando a propriedade de si mesmo. O homem que é proprietário de si, do seu pensamento, do seu direito, da sua vida e etc. e tal. Quando alguém se apropria, o Hobbes vai dizer, de algo que pertence a outro, portanto, ele não está praticando algo que provoca dano a apenas um único ser humano,
mas ele está transgredindo uma lei natural. E ao transgredir uma lei natural, portanto, né, que determina essa convivência pacífica entre os indivíduos, ou seja, ao atingir diretamente os direitos essenciais à vida, à liberdade e à propriedade, o criminoso está fazendo uma declaração de guerra ao conjunto da espécie humana, e não apenas aquele indivíduo que foi agredido, né? Dentro dessa ideia, na condição de natureza, todos os seres humanos eles têm que se dedicar à execução da lei natural, né? Essa lei natural que zela pela vida, pela liberdade e a propriedade de cada um, tá? Dispondo, inclusive, né, se o ser humano ele transgredir essa lei, ele agredir alguém, né, todos os seres humanos também têm que responder, né, a esse transgressor na mesma medida, aplicando uma punição proporcional à infração cometida. Então, para o Locke, a propriedade é o bem maior, tá? Por quê? Porque a propriedade, né, ela está relacionada à vida do indivíduo, à sua liberdade, né, e etc. Então, não é uma coisa tão simples, não é simplesmente a posse de um objeto qualquer, não, muito pelo contrário, né? É algo muito além, certo? Então, entender que o conceito de propriedade em Locke, o conceito de propriedade privada dele está relacionado à vida do próprio indivíduo e não apenas às suas posses, tá? A questão, então, da noção de propriedade, como eu disse, né? O Locke ele vai dizer o seguinte, que o indivíduo, então, é proprietário de si. Tá? Partindo da afirmação de que Deus proporcionou um mundo à disposição de todos, né? Isso significa que o mundo, em primeiro momento, ele é propriedade comum de toda a humanidade. Só que os seres humanos, por sua vez, esses possuem a propriedade de si, né? Da sua própria pessoa, suas ações, de sua vida e etc. Sendo proprietário de si, o ser humano ele é livre e racional, né? E ele possui igualdade de direito comum a todos os seres humanos. Nesse sentido, pessoal, aqui que vai justificar a apropriação privada de parcelas da natureza, necessárias ao sustento humano de cada um. Só que para se apropriar dessa propriedade natural, essa propriedade comum da humanidade, que é a natureza, o ser humano ele só pode fazer isso por intermédio do trabalho. Ou seja, o que é o trabalho na concepção do Locke? O trabalho ele é justamente uma extensão da propriedade de si. Ou seja, o mundo ele é disponível à sobrevivência da humanidade e à satisfação concreta das necessidades humanas. Mas para que nós possamos usufruir disso, nós precisamos necessariamente exercer trabalho. Com o trabalho, o ser humano ele se apropria da natureza, né? Aliás, ele apropria-se daquilo que a natureza oferta e garante a satisfação das suas necessidades. Por quê? Porque se eu transformo a natureza por meio do trabalho, o que está acontecendo? Eu estou estendendo a minha propriedade. Então, para que uma propriedade qualquer, enquanto posse, seja legítima, tem que haver o trabalho misturado do homem, né, aquilo que ele tirou no seu estado natural, certo? Então, um galho perdido no meio do mato é simplesmente um galho perdido no mato, qualquer um pode ir lá e pegar. Por outro lado, se o indivíduo trabalhar esse galho e transformar esse pedaço de pau numa cadeira, essa cadeira é dele. Tá? Então, é essa ideia de que, através do trabalho, né, você vê a extensão da propriedade de si para a propriedade de bens que estão no mundo, certo? Por que isso é importante entender, gente? Porque fica bem claro a defesa que o Locke está fazendo, né, do trabalho, da sociedade burguesa que trabalha para construir sua realidade, etc. e tal. Tudo bem? Nesse sentido, né, vamos ler esse trecho junto para a gente entender, né, o que isso está sendo dito. Então, ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa. Sobre essa, ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer, então, que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por sua mão são propriedades suas. Por quê? Porque sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence. Por isso, o tornando sua propriedade. Ao remover esse objeto do estado comum que a natureza colocou por meio do seu trabalho, adiciona-lhe algo que lhe excluiu o direito comum a todos os homens. Sendo esse trabalho uma propriedade inquestionável do trabalhador, nenhum homem, exceto ele, pode ter o direito ao que o trabalho lhe acrescentou, pelo menos quando o que resta é suficiente aos outros em quantidade e em qualidade. Gente, isso é muito importante, prestem atenção. Porque hoje nós percebemos que muitos dos defensores do liberalismo perderam essa noção fundamental de que, né, se o trabalhador possui, né, o trabalho, ele torna, né, o bem comum uma propriedade inquestionável do trabalhador. Né? Nenhum homem, exceto esse que trabalhou, vai ter o direito ao trabalho que ele acrescentou. Né? Só que o que ele
tem enquanto propriedade, enquanto bem, enquanto posse, não pode exceder aquilo que o outro tem, ou seja, quando o que resta é suficiente aos outros em quantidade e qualidade. Então, através do trabalho, os seres humanos estendem a propriedade de si para os objetos exteriores que tornam seus expressivamente na medida em que eles são produzidos por seus esforços naturais. Porém, né, existe uma ressalva muito importante que está no final desse excerto que a gente acabou de ler, que é o seguinte: a propriedade de um ser humano individual, ela não pode nunca ultrapassar uma extensão ou quantidade que comprometa a satisfação da necessidade dos demais seres humanos. Assim como ela não deve ser superior àquilo que, de fato, o indivíduo seja capaz de usar. E a gente sabe que muitos dos defensores do liberalismo hoje defendem uma posse sem limite, uma propriedade que não tem limite. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque se a posse que o indivíduo tem, né, ultrapassar a sua necessidade, ela já está transgredindo uma lei fundamental que o Locke está colocando para nós. Tá? Ou seja, além de transgredir aquilo que ele vai usar, né, aquilo que esteja no limite do seu uso, ao fazer isso, automaticamente a satisfação de outro está sendo comprometida. A satisfação da necessidade de outro está comprometida. O equilíbrio das relações entre os proprietários, então, para o Locke, ele já vai fazer a ressalva que de que isso vai ser lesado justamente com a criação do dinheiro. Porque o dinheiro, ele incita, né, ou melhor dizendo, né, o valor convencional do dinheiro, ele incita os indivíduos a um acúmulo de riqueza que vai além da sua satisfação imediata, né, o que possibilitaria usos futuros, etc. É assim que aumenta as desigualdades nas extensões das propriedades dos indivíduos e que acaba, então, por aumentar o conflito entre esses indivíduos. Esse pensamento ele é fundamental e ele é muito interessante, tudo bem? Então, se os seres humanos eles vivem em liberdade na condição de natureza, a questão que o Locke faz é a seguinte: por que esses indivíduos decidiram estabelecer uma sociedade política? O que leva a abrir mão dessa liberdade natural, né, para estabelecer uma sociedade política que impõe certos limites à sua liberdade? Vamos ver por que isso acontece. Porque a condição natural, ela não pode ser considerada uma satisfação repleta de paz, pois a transgressão da lei da natureza, ela é uma possibilidade considerável, dado que os seres humanos não agem sempre, né, pela razão, mas eles são movidos por paixões, ou seja, por interesses que os levam a ferir a autonomia dos outros indivíduos, ameaçando sua vida, sua liberdade, sua propriedade. Então isso é muito interessante no pensamento de Locke, justamente, né, porque a sociedade política ela surge com o objetivo justamente de conter as paixões humanas, ou seja, de criar essas leis positivas que são um tanto quanto imparciais, já que são uma convenção humana racionalmente aceita por todas. Ou seja, com a institucionalização de um poder que representa os indivíduos, né, a sociedade política tem a finalidade de afastar os inconvenientes da situação de natureza, né, que são ocasionados pelas paixões e interesses individuais, impondo as leis positivas que salvaguardem as propriedades individuais, fixando medidas racionais de teor preventivo e punitivo contra violações de direitos naturais. Isso visa, então, a manutenção da liberdade, né, da igualdade e da própria propriedade privada que caracteriza a natureza, suprimindo as suas inconveniências. Nesse sentido, o Estado fundado nesse contrato social, ele é necessariamente uma associação entre proprietários. E olha que interessante isso. Por quê, né? Porque todos são proprietários de si, certo? Apesar que existe uma ressalva que deve ser feita. Locke era assim adepto, né, da questão censitária, né? Ou seja, do voto censitário, voto por renda, porque para ele os indivíduos que trabalhavam, mas que não eram proprietários, etc e tal, não tinham propriedade privada, eles tinham que ser proprietários de sua vida e tinham uma preocupação maior, então ele não concordava ali, né? Um dos princípios aí no Locke é não concordar com o sufrágio universal, né? Para ele o voto era necessariamente censitário, porque deveria ser justamente uma associação entre proprietários que seria criada. Nesse sentido, né, o poder ele tem um sentido, um significado muito específico no pensamento de Locke. Né? Então prestem atenção, visando, né, segurança e tranquilidade, né, para assim poder melhor administrar sua propriedade, os membros da sociedade então vão firmar, né, esse pacto, né, criando esse corpo político. E o poder significa o que no pensamento do Locke? Para ele, poder
é trust, ou seja, ele é um voto de confiança, um depósito de confiança no representante. Se o governante não visar o bem público, né, é permitido aos governados tirá-lo do poder e substituir por uma outra pessoa. O regime político que ele vai propor, então, portanto, é uma democracia representativa. Essa ideia, gente, quando nas aulas, né, na parte de sociologia do nosso canal, nas aulas sobre política, poder e Estado, né, especificamente na parte 2 dessas aulas, nós vamos tratar lá do parlamentarismo, do presidencialismo, falando especificamente do parlamentarismo, falamos um pouco sobre essa questão do voto de, a questão do voto de confiança, né, o depósito de confiança, né, e como que isso vai ser retirado e tudo mais. Porque para o Locke, gente, as coisas eram bastante sérias. Se um indivíduo se dispunha a ser representante do povo, ele tinha que agir de acordo com aquilo que o público esperava, ou seja, ele tem que visar sempre o bem público. Se ele, por um acaso, se torna um tirano, porque um tirano é aquele que visa apenas seus interesses pessoais, né, o Locke defendia o tiranicídio. Né? Para ele, a coisa era muito grave, esse cara ele não deveria ser apenas destituído do poder. Né? Um tirano ele deveria ser mesmo decapitado, essa que é a questão. Então, o Locke, para ele, a questão da democracia representativa era muito séria, e é justamente essa forma de democracia que nós temos até hoje, né, aqui na nossa sociedade. Tudo bem, gente? Depois, quando a gente for falar de Rousseau na próxima aula, nós vamos falar muito o que significa essa questão, né, da vontade da maioria, porque isso é Rousseau que vai refletir sobre isso, né? Mas o Locke, ele era um adepto da vontade da maioria, né, que escolhia os seus representantes, etc. e tal. Mas a gente vai ver como que isso vai se desdobrar aí na reflexão de um pensador que se opôs a tudo isso que estava sendo colocado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nos encontrar agora na próxima aula sobre o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Né? Bons estudos para vocês, e qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários sobre o pensamento de Locke. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.